Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e vou fazer uma revisão com vocês sobre forças intermoleculares e no final a resolução de alguns exercícios, uns da apostila de vocês e outros que eu selecionei para resolver junto com vocês, tá bom? O vapor da água ou a umidade no ar, a água em um copo de água ou em um lago e ou nas geleiras são todos formas da mesma substância química que a água, representada por essa molécula aqui. Mesmas propriedades químicas e diferentes propriedades físicas, pois dependem do estado físico em que se encontra. Por exemplo, aqui no gelo, a molécula de água, ela está muito bem organizada, né? Como vocês podem ver na figura, fixas e formando esses vazios, né, entre elas. Já na água líquida, as moléculas estão em movimento, uma interagindo com as outras, como vocês podem ver aqui. Já no gás, a água ela está cada molécula buscando o maior distanciamento possível uma das outras, né? Em movimento caótico e desordenado. Aqui tem algumas propriedades características do estado da matéria. Por exemplo, o gás, né? O gás, ele assume a forma do recipiente em que ele está. Por exemplo, aqui. Se você abaixar esse êmbolo, você vai comprimir aquele gás num espaço menor, num volume menor. Então, ele é compressível, ele flui rapidamente, né? Se você abrir aqui, ele flui rapidamente, a difusão também é rápida. Já no líquido, ele assume a forma do recipiente em que ele está. Ele não comprime, né? Você não compressível, ele flui rapidamente e a difusão é lenta. Já no sólido, é incompressível, não flui, difusão extremamente lenta e retém a sua própria forma e volume. Por exemplo, aqui a gente tem uma animação. No sólido, as moléculas elas estão bem próximas umas das outras, praticamente fixas. No líquido, elas estão em movimento, uma interagindo com as outras, desta forma. No gás, a gente considera no gás ideal que as moléculas não têm interação uma com a outra. Elas estão em movimento caótico e desordenado, como vocês podem ver aqui na animação. Forças intermoleculares, elas ocorrem entre moléculas que estão próximas, né, uma das outras. E elas são responsáveis, né, pelas propriedades físicas dos compostos moleculares. Por exemplo, nós temos as forças de Van der Waals, né, que estão descritas aqui embaixo. Forças de dispersão de London ou de polo induzido, que acontecem com moléculas apolares. Forças de dipolo permanente ocorrem entre moléculas polares. E tem também a ligação de hidrogênio, que ocorre entre moléculas que possuem em sua estrutura átomos de hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui, por exemplo, eu trouxe essa imagem para lembrar vocês que interações intermoleculares são entre moléculas, uma molécula e outra, né? É uma interação fraca. Agora, diferente daquela que é intramolecular. A intramolecular, ela ocorre entre os átomos que formam uma única molécula. Ela é bem mais forte, né? Por exemplo, aqui, a ligação covalente, ela une, né, uma ligação entre dois átomos, formando uma molécula. Então, ela é muito forte. A intermoléculas, né, entre moléculas, ela é bem mais fraca. Isso que precisa ficar bem claro. Então, as forças de dipolo-dipolo,
elas ocorrem com moléculas polares, né, quando elas estão próximas umas das outras. Por exemplo, aqui nessa imagem, tem o polo positivo da molécula atraindo o polo negativo da outra molécula vizinha. É dessa forma que se encontra num líquido, por exemplo. Aqui, esse polo negativo vai afastar o polo negativo da outra molécula. O polo positivo vai atrair o polo negativo da outra molécula. Por exemplo, aqui, essa posição ela fica um maior tempo, né, nessa posição, enquanto que aqui, como repele, elas vão se distanciar, fazendo com que as moléculas se movimentem aqui, tá certo? Forças de dispersão de London, por exemplo, elas ocorrem com moléculas apolares, por exemplo aqui, o I2, né? Aqui está representado uma molécula I2 no estado gasoso isolado. Então, por exemplo, vamos supor que em rosa é a nuvem eletrônica. Os elétrons eles estão distribuídos igualmente entre os dois átomos, né, de iodo aqui. Então, seria desta forma, né, no estado ideal. Quando elas estão próximas uma das outras, que isso ocorre no estado sólido ou líquido, o que ocorre? Uma indução, né? Ocorre uma formação de um polo induzido. Então, tem um deslocamento aqui, tá vendo? Da nuvem eletrônica. Por exemplo, aqui, o negativo dessa molécula afastando do negativo dessa molécula. Então, e o positivo atraindo o negativo dessa molécula. Então, ele tem um dipolo induzido. A ligação de hidrogênio, então, como vocês podem ver nesse gráfico, tem a representação de compostos de hidrogênio simples dos elementos do grupo 14, 15, 16 e 17A da tabela periódica. Então, o que se observa aqui? A água tem alto ponto de fusão, alto calor específico, alto calor de vaporização. Então, ela tem valores bem altos em relação aos outros compostos, né, de hidrogênio. Então, aqui nesse gráfico a gente verifica nesse eixo, no Y, o ponto de ebulição, e aqui no eixo X a massa da molécula. Então, o que se observa aqui, a tendência é quanto maior a massa da molécula, maior o ponto de ebulição, a tendência do gráfico. Mas o que se observa é um valor bem alto, diferenciado aqui da água, do HF e do NH3. Então, algo ocorre com essas substâncias que fazem com que ela tenha essas propriedades, tá certo? Então, o que ocorre de fato são as ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela ocorre entre moléculas que possuem em sua estrutura átomos de hidrogênio, átomos de flúor ou oxigênio ou nitrogênio, né, que são os mais eletronegativos da tabela periódica. Como vocês podem lembrar aqui o sentido do crescimento da eletronegatividade. Então, por exemplo, aqui a molécula de água, o oxigênio, né, o polo negativo dessa molécula atraindo o polo positivo da outra molécula. Então, aqui que se dá a ligação de hidrogênio desta forma. Então, uma das mais notáveis consequências da ligação de hidrogênio é encontrada quando a densidade do gelo e da água são comparadas, né? Aqui a gente pode verificar quando ocorre a ligação de hidrogênio no gelo,
ocorre a formação desses vazios, porque elas ficam muito bem ordenadas. Então, esses espaços vazios que faz com que a água se expanda, né, quando está congelada. No caso aqui, vocês podem verificar na garrafa, por exemplo, a água líquida vai até aqui. Quando você coloca no congelador, ela expande devido a essa propriedade, tá certo? E por exemplo aqui, o gelo flutua diferente na água, diferente de outras substâncias, por exemplo a parafina. Em sólido, ela é mais densa, então ela afunda na parafina líquida. Então, a viscosidade também, quanto maior a força, a interação intermolecular entre as moléculas, quanto maior, mais viscoso é. Então, a viscosidade é a resistência em um líquido em fluir, certo? A tensão superficial, ela ocorre nas superfícies dos líquidos, devido às interações intermoleculares entre as moléculas. Quais interações? As pontes de hidrogênio que ocorrem na molécula de água. Por exemplo, na superfície da água, em cima tem o ar e embaixo mais água, né, mais líquido. Então, elas interagem muito mais fortemente uma com as outras, assim, na superfície, permitindo, né, que o animal ou o inseto flutue, consiga andar, né, caminhar sobre a água na superfície, tá certo? É devido a interações intermoleculares entre as moléculas de água. Resoluções de exercícios. Esse exercício está na apostila de vocês, é do Enem. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação do grupo hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Então, aqui tem ele traz a estrutura da glicerina, do polietileno glicol. A gente pode verificar na estrutura a presença de 3 grupos, né, hidroxilas. Então, ele já está dizendo, né, que faz uma ligação, né, com as moléculas presentes no ambiente, né. Então, a resposta é a E, é a ponte de hidrogênio. Como vocês podem ver, os grupos, né, hidroxilas, fazendo pontes de hidrogênio aqui com as moléculas de água presentes no ambiente. Exercício 2. Faça associação entre o tipo de interação intermolecular e as substâncias abaixo. Então, por exemplo, a letra A. Então, eu tenho o O2, o oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, se eles são iguais, os elétrons estão distribuídos igualmente entre eles. Então, é uma molécula apolar. No caso, então, ele tem um dipolo induzido e dipolo induzido, tá certo? Então, a molécula apolar, ela ocorre uma interação do tipo 1 aqui. O H2 é a mesma coisa, é uma polar, interação do tipo 1. A água, ela, como a gente disse, ela vai fazer pontes de hidrogênio, tá certo? Então, ela é do tipo 3. O HCl é uma molécula polar, então
ela fará uma interação do tipo 2, de polo, tá certo? A gasolina é uma molécula apolar, então ela faz interações do tipo 1, de polo induzido, tá certo? O 3. O CO2 sólido, né, que também é conhecido como gelo seco, pode ser apresentado por... você pode verificar aqui a imagem de como estão as moléculas no gelo seco. Qual das representações a seguir pode ser a representação do gelo seco sublimado? Então, pessoal, é bem interessante lembrar que, por exemplo, quando uma substância está do estado sólido, passa para o estado líquido, e do líquido para o gasoso, o que ocorreu foi uma transformação física. Então, as moléculas elas estão intactas. Não ocorreu separação dos átomos, como, por exemplo, mostra aqui na alternativa A. Não ocorre isso na sublimação, tá certo? Que é a passagem do estado sólido direto pro estado gasoso, tá certo? Olha só nessa imagem, ele tá sólido, sublima, e o que acontece? A molécula, ela está intacta, ela não ocorreu a separação dos átomos aqui, tá certo? É muito importante ter isso em mente, porque olha só, a dúvida, a questão A, ela está errada por isso, tá certo? Aqui ocorreu também uma separação, o que não é verdade. Então a resposta certa é a C, como vocês podem perceber aqui, as moléculas elas estão separadas, mas idênticas, tá certo? Inteiras. 4. Observe a tabela abaixo que apresenta a temperatura de ebulição 1 atm de 3 substâncias. Então, por exemplo, identifique o tipo de força intermolecular existente em cada substância no estado líquido e justifique a diferença de temperatura de ebulição. Então, por exemplo, aqui é N2, é como a gente falou, são 2 átomos de nitrogênio, então os elétrons eles estão distribuídos igualmente entre os 2 nitrogênios. Então, é uma molécula apolar. Então, se ela é apolar, lembra, ela tem aquela interação de dipolo induzido, que ela é muito fraca. Então, a temperatura de ebulição ela é bem baixa por conta disso. O HI já é uma molécula polar. Então, ela já tem um aumento ali, na temperatura de ebulição, tá certo? Então, ela tem uma interação de polo permanente. O HF também é uma molécula muito polar, mas não é só polar. Ela faz o que? Ligação de hidrogênio, interações muito fortes, né? Uma molécula com a outra. Então, por isso, justifica a temperatura de ebulição ser muito maior, ou seja, precisa de muita energia para separar essas moléculas, tá certo? Exercício 5. Dadas as substâncias representadas pelas moléculas abaixo, coloque em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, o que acontece? Esse exercício, ele traz para você identificar na estrutura a presença dos grupos, né, hidroxilas. Então, por exemplo, nós temos aqui em primeiro lugar o número 1. Pode ver que não tem nenhum grupo OH. Então, a interação entre uma molécula dessa e outra molécula dessa é uma interação fraca. Então, ela tem, no caso, ela fica em primeiro lugar, tá certo? Que é, no caso, o ponto de ebulição mais baixo, tá certo? Depois é a estrutura 4, que ela é a mesma coisa, ela só é um pouco maior, tá certo? Então, ela fica
aqui nessa posição. Depois, aqui nessa estrutura, a 2, ela já tem um grupo OH presente aqui. Então, ela vai interagir, terá uma interação maior com uma outra molécula igual a essa vizinha. Então, ela fica nessa posição 2. E, por último, tem essa estrutura número 3, que apresenta 2 grupos hidroxilas. Então, terá maior interação ainda, né, por pontos de hidrogênio. Então, ela fica na última posição 3. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Espero ter ajudado. Até a próxima revisão e tchau, tchau.